Fala, rapaziada do Resenha Alvinegra, Cadu Barbosa aqui mais uma vez para conversar com vocês. Eu não sei se o áudio está muito bom, porque eu tô aqui na arquibancada de Conselheiro Galvão, acho que dá para ver o escudo do Madureira aqui atrás. O Botafogo acabou de perder a sua segunda partida, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Mais uma partida terrível do Botafogo, terrível para esquecer. Provavelmente a última partida do time C, né? Porque o A e o B estão no Espírito Santo ainda fazendo pré-temporada. O time deve voltar da pré-temporada essa semana, dia 24 de janeiro, e já jogar no final de semana no estádio Newton Santos. E graças a Deus, né? Porque se esse time C aí do Botafogo ficar mais 2 ou 3 rodadas aí jogando, a gente nem para as semifinais, mais uma vez pelo segundo ano seguido, não ia se classificar. Vale lembrar que ano passado o Botafogo não classificou nem para semifinal da Taça Rio, nem da Guanabara, nem do campeonato. E foi o único time que não participou o único time grande, né, que não participou de nenhuma delas. Mas assim, vamos tentar falar um pouco dessa vergonha que foi esse jogo, porque foi literalmente uma vergonha. A torcida do Botafogo aqui, que se prestou a vir para Madureira, 4 horas da tarde, uma terça-feira, nego largando trabalho, nego largando estudo, nego largando todos os seus compromissos para vir para Madureira, terça-feira, 4 horas da tarde, uma dificuldade tremenda para comprar ingresso. Teve gente que veio aqui, não tinha ingresso na hora, teve que pagar 80, 100 reais do camão de cambista. E quando entra aqui, teve que ouvir gracinha da torcida do Madureira, enquanto tomava de 2-0. Tem que escutar olé, tem que escutar silêncio do canhão, essas coisas que torcedor rival sempre faz. E é realmente uma vergonha muito grande o torcedor que se prestou a vir aqui ser obrigado a ouvir isso. São verdadeiros heróis. Falando do jogo, cara, eu acho que se salva hoje só o Cavalieri. É o único que não merece nenhum tipo de crítica. O resto do time é totalmente uma vergonha tremenda. O Fernandes, terrível. Fernandes, eu não sei de quem foi a ideia de colocar o Fernandes para botar as bolas paradas. Meu Deus, parece que o Fernandes está passando fome, gente. O Fernandes bateu uns 8 escanteios. Nenhum deles passou do primeiro pau. Teve uns que nem subiram, rasteiro foram. Parecia que o garoto estava com fome, Jesus. Ninguém alimenta o Fernandes, gente. Não é possível uma coisa dessa. Não é normal um jogador profissional que treina isso todo santo dia não conseguir colocar uma bola no meio da área. E a zaga também não tem tanta culpa. O Canu e o Souza até são bons jogadores, mas ficam expostos com um time tão ruim, um time terrível, um time totalmente despreparado. Ficam expostos, não tem muito o que cobrar deles também. O Lucas Barros é outro. Meu Deus do céu, gente. O que é o Lucas Barros? O Lucas Barros não fez uma boa partida ano passado. Quem garante, quem imaginou que ia mudar alguma coisa esse ano? O Lucas Barros não tem condição de ser jogador profissional do Botafogo. Não tem condição, é zero. O menino, esqueci o nome dele, agora não consigo pesquisar, tô fazendo isso aqui muito rápido. O menino que foi lateral esquerdo da Copa São Paulo, fez uma excelente Copa São Paulo. Por que não sobe o garoto? O garoto tá no Espírito Santo treinando com o time, por que não bota ele aqui pra jogar? Pra que não botar uma coisa nova pra ver se dá certo? Ficar colocando uma coisa antiga que a gente sabe que não vai dar certo, que não tem pra onde ir. O Lucas Barros é isso. Já mostrou nas 20 partidas que jogou que é isso. Um acerto, um cruzamento. O ataque do Botafogo hoje era um ataque de anão. Um ataque de anão. Acho que ninguém ali tinha mais que 1,80 m. O Lucas Barros meteu todos os cruzamentos dele. Foram no segundo pau, uma bola no alto. E o Madureira com 2 torres gêmeas. E ele insistia. Só é uma mistura de falta de qualidade e burrice. Burrice, pura burrice. O meio-campo é inacreditável que um treinador coloque 3 volantes de marcação. O Botafogo jogou com 3 primeiros volantes no segundo campo, no meio-campo. Normalmente o primeiro volante é aquele que faz a cobertura, aquele que morde, e o segundo volante é aquele que sai para o jogo. O Botafogo jogou com 3 primeiros volantes. O camisa 5 do Botafogo era no primeiro volante, o camisa 8 do Botafogo era no primeiro volante e o camisa 10 do Botafogo era no primeiro volante. O camisa 10 do Botafogo era o Luiz Otávio. Fala, rapaziada, tá estranhando essa interrupção? Então, deixa eu explicar o que aconteceu. Estava gravando o pós-jogo ontem, logo após quando acabou o jogo, lá no estádio do Madureira, só que eu fui expulso pelos seguranças, simplesmente eles tinham que fechar o estádio. Tentei pedir ali mais 5 minutos para terminar o vídeo, mas falaram que não podia, que o chefe já estava perturbando a cabeça dele, enfim. Aí fui simplesmente expulso, não consegui terminar o vídeo ontem, por isso que ele está saindo hoje. Mas a gente vai tentar fazer um vídeo mais simples daquele ali no estádio, todo pós-jogo. Então fica ligado aqui no Resenha Alvinegra e vamos voltar a terminar o que a gente estava falando ontem.
Eu tava falando do meio campo. Então, o Botafogo jogou com 3 volantes no meio campo, 3 volantes de marcação, 3 primeiros volantes. Vamos falar deles separadamente. Bom é que agora eu não tô mais no clima do jogo, não tô mais tão puto ali, com o calor do momento, então acho que os riscos de eu xingar alguém serão menores. Mas não é zero. Mas enfim, vamos falar individualmente dos jogadores, começando pelo Caio Alexandre, que pra mim foi o melhor jogador do Botafogo de linha nesses 2 jogos. Pra mim o melhor jogador foi o Cavalieri, mas na linha o melhor jogador foi o Caio Alexandre. Que assim, eu vi muita gente falando, ele errou muito, de fato, porque ele foi o único que tentou ali. Ele foi o único que tentou. Ele tentou por baixo, ele tentou por cima, ele tentou passe longo, ele tentou passe curto, ele tentou passe vertical, ele tentou passe horizontal. Muitos ele acertou, muitos ele errou. Mas foi só ele quem tentou. Eu acredito que num time mais estruturado, e eu espero que o time do Alberto Valentim, que está com o Alberto Valentim, o time titular, seja minimamente estruturado, o Caio Alexandre possa se destacar, possa ser muito útil ali naquele meio de campo, principalmente porque o Cícero não dá mais, pelo amor de Deus. É um jogador que eu daria mais oportunidades, é um jogador que eu acho que tem potencial. E mostrou personalidade também, né? Porque ele estreou no profissional, essa foi a segunda partida dele como profissional, ele sequer tinha entrado vindo do banco como profissional do Botafogo. E ele mostrou personalidade num momento ruim, com a torcida xingando, a torcida pressionando. O estádio do Madureira, para quem não sabe, a arquibancada fica na linha ali, fica na linha do campo. Se você botar a mão assim na grade, você dá um tapa na cabeça de alguém, de um jogador. E num estádio desse, você vê um garoto chamar o jogo, falar, me dá a bola, me dá, eu vou tentar, eu vou resolver. Sendo que cheio de macaco, essa função era do Bochecha. Bochecha pegar e falar, calma, rapaziada, dá em mim. O Bochecha não fez isso. Aliás, o Bochecha não fez nada. E olha só, o Bochecha é um jogador que eu gosto muito. Gosto muito do Gustavo Bochecha. Eu acho que ele tem uma qualidade diferenciada. Acho que ele é muito inteligente. E todos os treinadores que passaram pelo Botafogo destacaram isso, que ele é um jogador muito inteligente. Ele é um pouco extra-série na questão de ver o jogo, de enxergar o jogo, enxergar um passe. Só que ele está visivelmente não querendo estar ali. Por quê? Eu acho que o Bochecha no passado, principalmente, foi algumas vezes injustiçado. Porque o Cícero nitidamente estava muito mal, muito criticado pela torcida, e o Bochecha, quando entrava, até que entrava bem. E o Bochecha nunca ganhou essa oportunidade de ser o titular do Botafogo. Ele sempre foi um tapa-buraco. Aí vira o ano, o Alberto Valentim pega ele e coloca num grupo C, não deixa ele sequer com o grupo principal para treinar, para fazer a pré-temporada. Então, muita gente passou na frente do Bochecha. E eu acho que ele sentiu isso. E eu acho que ele tá de bico. Ele tá nitidamente de bico. Quem tava em Conselheiro Galvão ontem, que assistiu o jogo pela televisão, viu que nitidamente ele tava cagando e andando. Ele tava andando em campo. Andando. Errando passe de 2 metros. E não é errando e, errei. Caraca, desculpa. Não, errando e... Tá, errei. Não sentiu o jogo. Não sentiu que tava mal. Não tentou algo de diferente. Ele não entendeu a função dele ali naquele time. De que eu sou mais experiente, eu sou aqui com mais cancha e eu tenho qualidade para isso. Então eu vou chamar o jogo, eu vou resolver, eu vou armar. E ele não fez isso. Quem foi posto para fazer isso foi o Luiz Otávio. Luiz Otávio, que ontem já foi muito xingado pela torcida. Talvez tenha sido o jogador mais vaiado ao lado do Lucas Barros ali. Eles disputaram para ver quem era mais xingado pela torcida. Só que assim, cara, eu me abstenho a criticar o Luiz Otávio. Por quê? Ele estava jogando fora de posição. Ele não é um camisa 10. Ele sabe marcar, ele não sabe armar. A função dele é roubar a bola e entregar para alguém armar. Não receber essa bola para armar. Ele não tem qualidade para isso. Não foi criado como jogador para isso. Ele é desde sempre volante e só sabe jogar de volante, nitidamente. Você não pode pegar a camisa 10 do Botafogo e dar para um primeiro volante que ano passado estava no Paraná. Com todo respeito ao Paraná. Mas um volante do Paraná que sequer subiu para a primeira divisão no ano passado, não pode pegar a camisa 10 do Botafogo, ficar ali na função de 10 e falar, eu vou resolver. Isso não pode acontecer. E, enfim, foi um desastre. Foi o Botafogo, não teve criatividade, o Botafogo não criou nada, o Botafogo não fez nada, o Botafogo mal chegou, incomodou o Madureira. E isso, além de culpa do meio-campo que não criou, é culpa do ataque, que é de quem nós vamos criticar agora. Começando pelo Lucas Campos. Lucas Campos, cara,
eu acho que ele até sabe jogar futebol. Você vê que ele sabe dominar a bola, sabe dar um passe, sabe driblar. Porém, o garoto tem o corpo de uma criança de 12 anos. Esse é o problema. E na posição que ele joga, é só você... Se você vê o jogo de ontem ou os próximos jogos que ele for jogar, você vai ver a quantidade de vezes que ele cai, a quantidade de vezes que ele é derrubado. E jogando pela ponta, que é onde ele joga, você precisa ter um vigor físico mínimo para você jogar ali, porque o lateral vai te dar de ombro, vai disputar no corpo, vai te dar braçada, vai te dar mãozada. E o Lucas Campos não consegue se manter em pé. Qualquer pessoa com 1,60 m chegou lá dele, faz a tim, ele vai pro outro lado do campo. Essa criança precisa de um Neston, o Botafogo precisa alimentar esse garoto. Mas, falando sério, brincadeira, mas é sério. O Botafogo precisa fazer um trabalho corporal com ele. O Botafogo precisa afastar esse garoto e fazer um trabalho corporal com ele. Porque ele não tem condições de ser profissional com a estrutura que ele tem. E passando para outro garoto, falando de jogar na outra ponta, o Enio. O Enio foi até bem, na medida do possível. O problema é que, assim, o Botafogo estava uma bagunça, uma completa bagunça. E não tem como você exigir que um garoto de 18, 19 anos, entrando naquela confusão toda que estava, que ele consiga render. É impossível. Um jovem, quando sobe, a não ser que seja um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas um jogador comum, quando sobe, para ele poder render, ele tem que ter um mínimo de estrutura. E o Botafogo não tinha nessas 2 primeiras partidas, principalmente na de ontem. O Botafogo se esforçou e conseguiu jogar pior do que contra o Volta Redonda, contra o Madureira. E olha que era muito difícil, porque a partida em Volta Redonda foi terrível. Mas não tem como criticar o Enio pela partida de ontem. Ele até tentou algumas coisas boas, e pelo que ele fez na Copa São Paulo, dá para ver que ele pode ser um jogador útil. Mas para ele ser útil, ele precisa entrar numa estrutura que funcione. Nessa bagunça, nenhum garoto vai render. É impossível. E, por último, o Igor Cássio. Cara, o Igor Cássio, ele apareceu 2 vezes no campo. E quando ele apareceu, foi uma grande surpresa, porque eu não lembrava que ele estava em campo. Se você pegar o replay do jogo, olhar ali pertinho da bandeirinha de escanteio, ele estava tirando um soninho ali. E apareceu para chutar 2 bolas e voltou para tirar o soninho dele. Mas, brincadeiras à parte, a posição dele é assim, não tem como. O centroavante, principalmente naquelas características de ser um pouco mais paradão, de só ser o finalizador, ser o último jogador do time, ele vai ficar ali dentro da área. Se ele não tiver um meio-campo que renda para ele, que produza para ele, ele não vai aparecer. Porque não é a função dele voltar lá, pegar a bola, correr, trazer ela para o ataque e ele finalizar. Não. Ele é o ponto final da jogada. Ele empurra a bola para o gol. Ele teve até 2 boas oportunidades ontem, que ele saiu cara a cara com o goleiro. Uma ele chutou em cima do goleiro no primeiro tempo e foi para escanteio, outra no segundo tempo que ele tentou encobrir o goleiro. A bola foi bem longe do gol, só que o lance estava impedido, mas também que não exime ele de culpa. Ele, pelo menos o gol ele tinha que acertar. Aquele chute foi ridículo. Mas ele tem que estar mais preparado para exercer a função que ele exerce, porque o centroavante vai ter muitos jogos assim. Principalmente num time como o Botafogo, que, principalmente no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar times em que ele vai ter pouca bola, ele vai ter poucas oportunidades de gol, o centroavante, ele vai ter 2, 3 jogadas ali no máximo. Uma delas ele tem que empurrar para o gol. Ontem ele teve 2 e uma sequer o gol ele acertou. E por último, o Bruno Lazzaroni, o técnico interino, é outro que não dá para criticar muito, porque o Bruno Lazzaroni sequer é treinador. E imagina, um cara que não é treinador pegou um elenco com a maioria dos jogadores sequer tinham estreados pelo profissional, a outra parcela de jogadores estava no grupo, mas não joga há meses, e a outra parcela chegou constantemente emprestado e é renegado pelo Botafogo. O Botafogo não vai utilizar e botou ali porque não tinha onde colocar, porque nenhum time fez proposta ainda. Como é que você quer que um cara que sequer técnico pegue esse bolo todo, junte e em 1 semana e meia consiga montar um time minimamente competitivo? É humanamente impossível, nem o Guardiola. Então, não tem como criticar o Bruno Lazzaroni pelas apresentações do Botafogo contra a Madureira e contra a Volta Redonda também. Ele não teve tempo para isso, nem de carreira e nem de trabalho, nem de treino.
Uma coisa que eu vi algumas pessoas falando foi a demora dele para mexer, que também eu acho uma completa loucura. Porque todos os jogadores do banco do Botafogo ontem, ele só tinha os dois jogadores mais expressivos do banco. Era o Wenderson, que não joga no Botafogo há meses, é um garoto da base, tem 20, 21 anos, e não joga há meses, e tá desde 2017 no profissional, e nesse tempo todo, se ele jogou 10 jogos, foi muito. E a outra opção era o Rafael Navarro, que era o centroavante, que estreou pelo profissional no Botafogo. Ele foi trazido do Sub-20 do Atlético Goianiense, mas foi trazido para jogar no Sub-20 do Botafogo, para disputar a Copa São Paulo, só que a documentação dele não chegou a tempo. Aí não tinha onde colocar, colocaram ele nesse grupo aí, nesse grupo C. Mas quando ele entrou para jogar contra o Volta Redonda, ele até mudou um pouco o jogo. Não mudou muito, mas você viu que o Botafogo melhorou um pouquinho com a entrada dele, ele entrou bem. Então, esse eu até concordo que ele podia ter entrado um pouco antes. Eu acho que o Lazzaroni demorou a colocar ele. Mas também, cara, você não espera que esses dois jogadores vão resolver tanta coisa. O Wenderson sequer entrou ontem. Os outros jogadores que estavam lá, o Dedé, que entrou no segundo tempo, junto com o Rafael Navarro, eles sequer tinham estreado pelo profissional. Então, como é que esses garotos vão mudar o jogo? Ainda mais, como eu já falei, em Conselheiro Galvão, que a pressão é muito forte. Que você pode bater num jogador se você quiser da arquibancada, só você esticar o braço na grade. Não tem como você exigir que um garoto mude um jogo desse. E também não tem como exigir que o Bruno Lazzaroni faça mágica com um time desse. Agora, foram 2 derrotas e 2 derrotas pesadas. Corrigindo uma informação que eu dei quando eu estava lá em Conselheiro Galvão, eu falei na primeira parte do vídeo que o Botafogo enfrentaria o Resende no final de semana, no domingo. Não, o Botafogo enfrenta o Macaé. Mas, pensando em Campeonato Carioca, já é preocupante, porque o Botafogo tem 2 jogos de 6 e 0 pontos. Então, se o Botafogo empatar no domingo, já é muito difícil classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Então, é um jogo que o Botafogo já vem pressionado. É a estreia do time profissional e o Botafogo já vem pressionado por uma vitória. O Botafogo tem que ganhar esse jogo, não existe outra alternativa, pela pressão e pela situação de campeonato. E o que nos resta é torcer. A gente tem que ir ao jogo, não tem outra forma, a não ser que a diretoria do Botafogo cometa uma loucura, que eu não duvido da diretoria do Botafogo, de colocar 80, 100 reais no ingresso. Se o ingresso for acessível, a torcida do Botafogo tem que comparecer, porque é a nossa função. A gente tem que aplaudir e comemorar quando o time estiver bem, e quando o time está mal, a gente tem que estar lá para cobrar, para criticar, para gritar por mudanças. E a nossa função é o que a gente pode fazer ali da arquibancada. Então, a gente vai estar lá, o Resenha Alvinegra vai estar lá. A gente vai tentar trazer um vídeo no estilo do que a gente trouxe, mas na primeira parte do vídeo a gente vai fazer. Faça um compromisso aqui de trazer um vídeo lá da arquibancada, dessa vez completo. Então, é só conferir, não só depois do jogo, mas durante a semana inteira, aqui o Resenha Alvinegra, a gente vai trazer as principais notícias do Botafogo no YouTube. A gente vai trazer um pré-jogo para o jogo contra o Macaé, a gente vai trazer o pós-jogo direto do estádio. E é isso. Não se esquece de passar lá no portal do Botafogo, conferir os nossos produtos, conferir as nossas promoções, e até um próximo vídeo. Valeu?